como a gente havia anunciado, está aqui com a gente, depois de, eu acho que tem um ano ou mais que ele não vem no meu programa. Tem um ano ou mais, né? É o Dom Gil Antônio Moreira. Todo mundo ouve todo dia a vinheta que ele fez para mim, né? Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora. Hoje mesmo eu coloquei a vinheta, eu coloco todo dia. A sua, do Toninho Hilário, do doutor Luiz Carlos, do doutor Giovanni, né? Do Casé Fortes, promotor que fez. Várias pessoas, da Sandrinha, do irmão da Sandrinha, que é um grande poeta, e que escreveu uma poesia para eu ler para você. Está lá em Divinópolis, o Silvio Faria Novaes ouvindo a gente, junto com a Maju, né? Então, mandar uma alusão para eles. Dom Gil, boa tarde. Boa tarde, Kiki. Uma alegria estar aqui outra vez no seu programa, na Rádio Liberdade. Hoje você já esteve aqui, é bom, né? Porque senão fica bem difícil. Hoje, se você já esteve aqui no programa, de 11 às 12, né? Que é Palavras de Esperança. O programa da paróquia, né? Da paróquia, que veio no momento mais adequado que eu nunca vi. Assim, eu estava de quarentena, aqui nós estávamos, assim, a gente estava sem saber o que fazer, aí o Tadeu... Sim. Tadeu, que é até casado com uma prima nossa lá na Boa Viagem. Uhum. E eu conversando com ele, e aí ele foi me dando toque, conversou com o Padre João, o Padre Anse, e resolveram trazer, e foi um sucesso, é sucesso até hoje. É um programa muito bem feito, né? Levantou a rádio, foi muito bom, e uma maravilha. O pessoal ama esse programa, né? Então é uma boa audiência, né? Muito. Dom Gil, eu acho que tem mais de um ano, né, que a gente não eu vim aqui, foi em janeiro, justamente, que eu passei uns dias aqui. Depois veio a Covid, eu vim para o enterro do Dom Zicó. Sim. Dia 12 de março, ele morreu dia 11, dia 12. Foi a última celebração com presença, assim, livre do povo, que eu participei, foi aquela, que no dia seguinte já entrou a notícia da pandemia, fechou. Eu estive com você no velório. Pois é. E aí eu estou voltando agora, depois de um ano praticamente. Seja bem-vindo, muito obrigado. Eu quero agradecer, assim, todas as vezes que você está aqui, você recebe com muito carinho o meu convite. Eu queria agradecer muito. Sempre às ordens. Kiki. E não esqueço, sempre conto, não esqueço de quando, há 2 anos atrás, que eu estava em casa, né, fazendo tratamento, estava lá no domingo, assim, meia brocochô e tal. Aí embaixo do Dom Gil lá falou: vim rezar por você. Eu fui lá te dar uma bênção, Nossa, né? Eu não esqueço isso. Oi, que carinho, eu fico muito feliz, viu? Então vamos lá, né? Porque daqui a pouco você vai celebrar, né? Vou celebrar. Então vamos lá. Antes de iniciarmos os assuntos, gostaria de saber do senhor o seguinte: como está o processo para fazer a nossa matriz de São Bento uma basílica? Todos aqui sabem que é o senhor que deu início ao processo lá no Vaticano, né? Como está, o que falta? Vai ser um presente para a nossa terra, e agradecemos ao senhor por este empenho. Itapecerica é grata por tanto bem que nos faz e traz. Então, conte-nos sobre a importância desse fato. Olha, o processo de transformar a matriz de São Bento em basílica está totalmente pronto. Depende só do bispo de Divinópolis, porque quem tem que pedir é o bispo de Divinópolis. Eu não posso pedir porque embora seja natural daqui, eu não sou autoridade eclesiástica aqui. Sou visita, né, nesse ponto. Quem é autoridade é o bispo de Divinópolis. Então, o bispo com o padre João, eles é que devem definir quando vai ser isso. Mas o processo está pronto. Estive até interessante que o ano passado eu fui a Roma, em setembro do ano passado. E, por coincidência, já tinha tudo preparado. Por coincidência, na Praça São Pedro, um padre se aproximou de mim, me confundiu com o Núncio Apostólico de Portugal. O padre chegou para mim, eu também estava vestido, de padre, de bispo. Ele chegou e falou assim: o senhor não é o Núncio Apostólico de Portugal? Eu disse: não, o senhor está confundindo, não sou eu não, eu sou brasileiro. Aí ele falou assim: agora que eu estou lembrando, o senhor é Dom Gil. Eu falei: sim, o senhor quem que é?
Eu sou o padre responsável lá pela congregação do culto divino. O senhor esteve lá pedindo para transformar a matriz de sua terra em basílica. Está tudo pronto, o processo está pronto. O que está faltando? Está faltando uma fotografia e tal. O bispo de lá me mandou essa fotografia para mostrar que o ambão que faz a leitura, ele estava meio fora de regra. Então, só para mostrar que o ambão está na mesma posição do altar da missa, é só mandar. Então, eu vou falar isso para o bispo de Divinópolis e para o pároco da Itapecerica, que é, por acaso, meu irmão. E na hora que mandarem isso, o processo está fechado e lá está transformado em basílica. Então, está nesse ponto, está dependendo aqui da paróquia e da diocese. Na hora que definirem, está pronto. Agora, eles precisam mandar essa foto. Você mandar essa foto e o bispo fazer o pedido formal para que possa marcar o dia da instalação, entendeu? Agora, o que é uma basílica? Tem gente que confunde basílica com santuário. Basílica, santuário e catedral, né? São três coisas. Catedral, o que é uma catedral? A palavra catedral vem de cátedra. Cátedra é uma cadeira do mestre. Só existe em cada diocese uma cátedra, que é a cátedra do bispo. Então, onde tem um bispo, tem uma catedral. A catedral é a igreja do bispo. O bispo tem ali a sua cátedra de mestre. Na verdade, o mestre é Cristo, né? Mas nenhuma matriz, nenhuma basílica, nenhum santuário tem cátedra. A cátedra está na catedral, na igreja principal de cada diocese. Catedral. O que é santuário? Santuário é um lugar onde há romarias. Sim. Né? Romarias de pessoas de vários lugares e tal. Então, para desenvolver uma espiritualidade determinada na igreja. Geralmente, ou uma espiritualidade do próprio Cristo, como o Senhor Bom Jesus, né? Tem Santuário do Bom Jesus, Santuário de Nossa Senhora, desenvolver, portanto, a devoção a Nossa Senhora, o Santuário de São Geraldo, lá em Curvelo. São santuários, lugares onde vão romarias, né? Peregrinações, concentração dessa natureza. E basílica, o que é? Basílica não tem nada a ver com santuário, nem nada a ver com catedral. Basílica é o reconhecimento que a igreja faz de uma igreja, né, qualquer do mundo, que onde a liturgia seja realizada dentro das normas, rigorosamente dentro das normas litúrgicas da igreja, agora da liturgia do Vaticano II, mas também reconhecendo liturgias antigas, né, onde a liturgia é preservada e onde há beleza artística. Beleza artística. A beleza artística é importante? Porque quem investe numa igreja para se torná-la bela, significa que ela acredita que ali está um lugar sagrado. Portanto, a basílica é uma espécie de monumento à fé, monumento a Deus. É um monumento. A basílica é um monumento. De onde vem a palavra basílica? De basileus em grego, que significa imperador. As primeiras igrejas grandes, depois da libertação de Constantino, as primeiras eram palácios imperiais que eles ofereciam, né, os imperadores convertidos e tal, ofereciam seus palácios à comunidade de fé. Então, antes disso, quando era proibido praticar a fé, até no século IV, o povo praticava a fé de maneira escondida, ou às vezes nas catacumbas, ou às vezes umas casas de família muito concentradas, porque não podia ser pública a fé. Então, assim que veio a liberdade, né, no século IV, aí começou a haver necessidade de espaços grandes e, então, muitos palácios foram oferecidos, basílicas, basileus, lugar de palácios bonitos, né? Então, isso aí ficou depois na história como símbolo de fé, de alguém que tem uma coisa bela e oferece a Deus. Então, uma igreja muito simples, ela tem seu reconhecimento e tal, mas ela nunca será basílica. A nossa matriz é a das mais belas aqui da região. Eu posso dizer, sem nenhum comentário pejorativo às outras cidades, outras paróquias, no meu entender, a matriz itapecerica é a mais bela da diocese de
Divinópolis, tá? Eu não conheço outra igreja mais bonita do que a nossa. Talvez tivesse uma outra muito mais imponente que a nossa, que é a de Pitangui, que foi queimada em 1914, pegou fogo. Então, a nossa matriz é a matriz mais bela dessa região, não tem dúvida, tá? Diocese de Divinópolis ainda não tem basílica, nenhuma basílica na Diocese de Divinópolis. Então, eu pessoalmente respeito a opinião do bispo, de quem seja contrário, mas eu tenho para mim que é um ato de grande louvor a Deus transformar a nossa basílica, a nossa matriz em basílica. E depois, acho até que poderia ser basílica e santuário, porque também é a única matriz de São Bento aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte. Né? Acho que, não sei se Belo Horizonte tem paróquia, acho que lá tem uma paróquia de São Bento, mas é uma coisa pequena. Agora, da Diocese de Divinópolis não há outra paróquia São Bento. São Bento, a espiritualidade beneditina, ela é importantíssima na igreja. Aliás, na espiritualidade monástica, a beneditina é a mais importante, porque São Bento é tido como o pai dos monges. Imagina se a nossa paróquia não pudesse ser um centro de espiritualidade, ora et labora, trabalha e reza, que é o lema de São Bento, né? Se pudesse ser transformado aqui até num santuário. Mas aí eu penso que o título de basílica é um favor à nossa cidade, é um presente, melhor dizendo, à nossa cidade. Também olhando um aspecto aqui, porque a nossa cidade sempre foi reconhecida como uma cidade que preservou a liturgia, as nossas bandas, nossas músicas antigas. Nossa Semana Santa. Matinos de Natal, Semana Santa. Cetenário. Antigamente tinha Matinas do Espírito Santo, tinha Matinas de Nossa Senhora da Conceição, a festa Santo Antônio era celebrada com muita pompa, São Francisco. A nossa banda Nossa Senhora das Dores tem um acervo muito grande de liturgia. A banda Nossa Senhora das Dores foi responsável pela liturgia aqui da nossa igreja, da nossa paróquia, né, desde sempre. O Dom Zicó, que morreu há pouco tempo, falava assim: eu deduzo que Itapecerica tenha tantas vocações sacerdotais, porque aqui nós temos mais de 75 padres nascidos aqui. Nossa família é a que mais tem padres. Né? O Dom Zicó falava assim: eu acho que a origem disso foi o gosto da liturgia que a nossa terra sempre cultivou. Então, dado a isso, eu pessoalmente sou a favor e espero que um dia a nossa matriz de São Bento, tão bela, receba o título de Basílica de São Bento, né? E quem sabe até Santuário Basílica de São Bento. Esse eu acho que é um projeto que seria muito importante para a evangelização aqui da cidade e da região. Mas, Dom Gil, você está falando aí que só falta isso, então? É coisa rápida, então, não é possível. Eu posso garantir aqui de público, estou falando com você, não estou inventando nada. Está tudo preparado em Roma. O que eu pude fazer, eu fiz. Mais do que isso, eu não posso fazer, porque o pedido não pode ser feito por outro bispo. Sim. Tem que ser feito pelo bispo da diocese. Então, o bispo e o vigário da paróquia, eles devem se entender. Não sei qual que é a razão, mas certamente eles estão estudando o momento exato para fazer isso, né? Com certeza. E, sendo basílica, ela precisa-se de ter um bispo na basílica? Não, necessariamente. Não, basílica não tem nada. O bispo é na catedral. Ah, tá. Então, catedral é que é a igreja do bispo. Tá. Então a basílica. Basílica não. Se aqui fosse transformada em sede de diocese, sim. por acaso, acho difícil, porque a Divinópolis é muito perto. Depois tem Luz, tem Oliveira aqui pertinho. Então, aqui não teria espaço para ter uma nova diocese. Mas, se por acaso aqui fosse sede de diocese, aí seria transformada em catedral. Mas não é o caso, né? Então, não, porque às vezes as pessoas falam, vai transformar vai virar basílica e aí vai ter que ter ter um bispo. Não tem nada a ver, né? Tem nada a ver. Tem muito lugar, Congonhas, por exemplo, tem basílica que não tem bispo.
Não tem bispo morando lá. O Santuário Basílica do Bom Jesus, de Congonhas, Curvelo também, não tem bispo morando lá. Não, Basílica não tem ligação com sede episcopal. Ah, tá. Tem ligação a Basílica quando o Papa, porque só o Papa que pode criar Basílica. Basílica maior, só existem 4 no mundo. Basílica chamada Basílica Maior: São Pedro, São Paulo fora dos muros, Santa Maria Maior e São João de Latrão. São as 4 grandes basílicas de Roma, tá? Uma herança histórica de 1.500 anos. Então, agora, o Papa dá o título à igreja dessa natureza que eu estou falando, a quem ele julga que possa dar, examinando e tudo, ele dá o título de Basílica Menor. Basílica Menor. E lá na Diocese de Juiz de Fora não tinha basílica, eu também pedi para um santuário, já era santuário, do Bom Jesus, e veio, nós já instalamos, a Basílica do Bom Jesus de Livramento. Né? Na mesma época que eu pedi daqui, pedi de lá. De lá já está pronta, instalada e tal. E quem visita as basílicas também tem o Papa da indulgência plenária para alguns dias. O que é indulgência plenária? É apagar a culpa do pecado que ainda fica depois da confissão. E, então, a pessoa ela goza também de indulgência plenária em determinados dias que o próprio Papa determina, entendeu? E, portanto, a basílica, a cidade que tem uma basílica, tem uma ligação mais íntima também com a sede de Pedro, em Roma. Então, a basílica ela é um símbolo da unidade da igreja no mundo inteiro. Certo, Dom Gil. A próxima festa agora é São Sebastião, né, Dom Gil? Fale-nos um pouco sobre ele. Quem foi São Sebastião? São Sebastião foi um soldado romano que viveu no século IV e era um perseguidor do povo cristão, tinha cartas porque era proibido ser cristão, mas ele, vendo que aquilo era uma injustiça, cada vez que ele ia prender um cristão ou impedir um culto cristão, ele voltava para casa impressionado com a beleza do culto cristão e a fé dos cristãos. Sobretudo, o amor que existia entre os cristãos. E ele, então, um dia se converteu. Ocultamente, como soldado romano, ele não podia fazer isso, porque era proibido a religião católica cristã, mas ele em consciência, se fez batizar. Mas quis conviver como cristão, sendo um soldado como cristão, o que é plenamente compatível. Um soldado pode ser um cristão, claro, um cristão pode ser um soldado. Então ele quis viver assim. Mas foi descoberto que ele era cristão. Foi chamado pelo imperador Diocleciano para que ele pudesse abandonar a fé cristã. E ele disse: não, eu reconheço a sua autoridade, respeito, cumpro todos os meus deveres de soldado, não estou falhando em nada, mas a minha fé é cristã. Foi proibido de praticar a fé. Como ele continuou praticando a fé, ele foi levado então a tribunal e foi condenado à morte. E a morte dele foi através de flechas. Ele foi atado numa árvore, né, como nós vemos as imagens, e tiraram flechas. Só que houve um fato muito interessante, intervenção divina. Quando ele estava atado e flechado, ele deve ter desmaiado. E pensaram que ele estava morto. Deixaram lá o corpo dele lá, ensanguentado, vertendo sangue e tudo, e pensaram, mais cedo ou mais tarde, se não morreu, vai morrer. Mas à noite passou por ali uma cristã chamada Irene, Santa Irene. Irene passou ali e viu que ele estava respirando. Então ela chamou os outros cristãos, desamarraram o corpo de São Sebastião, levaram para uma catacumba nos arredores de Roma, e lá, né, fizeram curativos, deram assistência e tal, e ele recobrou a saúde. Depois que recobrou a saúde, compareceu diante do imperador e disse: teu poder é grande, mas de Deus é maior. Né? Continuo cristão e não
vou renunciar a Cristo. Aí ele mandou apedrejá-lo. E ele foi apedrejado, morreu então com pedras e bolas de chumbo e paus e tudo. Ele morreu assim, mas não, primeiro, não negou a Cristo, segundo, não guardou ódio nem do imperador, nem dos seus algozes, mas morreu perdoando a todos, né? Então, São Sebastião é padroeiro primeiro é padroeiro daqueles que estão acometidos de uma peste. Por quê? Porque o seu corpo ficou muito ferido com aquelas flechas, né? Mas depois ele recuperou ainda, né? Então, ele é invocado como padroeiro contra a peste. Agora, nesse momento que estamos vivendo a pandemia, nós podemos clamar por São Sebastião, pela intercessão dele, porque, de fato, nós estamos numa peste. A pandemia é chamada peste chinesa. A peste que veio da China, a peste chinesa. Então, nós estamos numa situação de peste. A pandemia é uma peste. É momento da gente invocar com toda a fé São Sebastião para que nos livre da peste, né? Ele é padroeiro contra a peste, contra a guerra e outros males. Por isso, ele é muito invocado também pelos nossos irmãos da zona rural, que mexem com gado, contra a peste de gado. Nós temos peste de gado, de porcos, de galinhas, tem muitas pestes. Então, São Sebastião é invocado também como protetor nesses momentos de peste. São Sebastião, então, ele foi sempre muito venerado na Europa, em Roma. Eu, quando ia para a faculdade, a minha faculdade gregoriana, para ir da minha casa onde eu morava para a faculdade, passava perto do Fórum Romano. E o Fórum Romano é justamente onde está essa colina onde São Sebastião foi martirizado. E também fora de Roma, eu fui lá muitas vezes, nessa catacumba onde São Sebastião foi sepultado. Tem uma estátua belíssima de Santo Antônio, lá de mármore. Muitas pessoas visitam até pela arte dessa imagem, dessa estátua de São Sebastião, chamada Catacumba de São Sebastião. Em Roma, muitas pessoas vão lá e gente do mundo inteiro visita o lugar onde São Sebastião teria sido sepultado. Então, dia 20 é dia de São Sebastião. Ontem me falaram que a primeira vacina no Brasil vai ser dia 20. Certamente não se lembrar de São Sebastião, mas nós nos lembramos, quem sabe que é uma coincidência, uma providência divina em favor do nosso país, né? É verdade. E a festa aqui de São Sebastião era leilão, missas, leilões, um monte, né? Sempre foi muito cultuado aqui, tinha novena, né? Agora tem também, tem um tríduo, nós estamos celebrando o tríduo. Comecei ontem, hoje vamos ter o segundo dia, eu também vou concelebrar lá com o Padre João, vai concelebrar comigo, e nós vamos fazer o segundo dia. Amanhã é o terceiro dia e domingo vai ser a festa São Sebastião. Mas aquela festa com procissão, com leilão e tudo, não vai ser possível fazer por causa da pandemia. Mas essa pandemia vai passar aqui, ela vai acabar. Quem manda no mundo não é o vírus, não, é Deus, né? Não, é verdade. Quem manda no mundo é Deus. Verdade. Dom Gil, como o senhor vê esse tempo agora? Qual será a grande solução para estabilizar essa pandemia, além da oração, claro? Sim, eu acho que agora o primeiro compromisso nosso é vacinar. As vacinas chegaram, tem várias vacinas, os médicos dizem que elas foram todas aprovadas. Então, assim que a vacina chegar, todo mundo vacinar. Porque a vacinação, como o Papa Francisco falou outro dia, o Papa Francisco ele foi vacinado anteontem, ele e o Papa Bento. O Ratzinger, né? O Ratzinger e o Papa Bento, né? Os dois foram vacinados. Como ele diz, você deixar se vacinar é um benefício para você e para os outros, portanto é uma obra de caridade, porque você vacinando, você não passa a doença para o outro. Você não vacinando, você pode passar, contagiar o outro. Então a primeira coisa é vacinar. Segundo, não pense que tendo a vacina, agora não precisa mais usar máscara, que pode fazer festa. Não. É continuar com o mesmo processo, até que a pandemia seja completamente arrasada, o vírus seja completamente eliminado. Enquanto isso não acontecer,
por caridade com os outros, conosco mesmo, nós temos que usar máscaras, álcool gel, tapete químico, medir a temperatura frequentemente, ter todos esses cuidados. Nós temos que, até que possamos, então, no mundo, dizendo, agora está numa situação que já passou. Porque a gente está vendo, né, que a onda, a segunda onda parece ser pior do que a primeira. Veio a primeira onda, agora a segunda onda em certos países está matando mais do que na primeira. É verdade. E agora nós estamos numa situação aqui bastante crítica, porque teve 2 fatos aqui que eu acho que são, sem criticar a ninguém, mas as eleições, no meu entender, não deveriam ter sido feitas. Porque a eleição, o cuidado não depende do candidato. O candidato pode ter a maior das retas intenções, não, mas quem é correligionário de um candidato ou é cabo eleitoral quer ver o seu candidato ganhar. Verdade. Então desrespeita as regras e tudo, e aquilo, e nós vimos como foi. O Brasil estava anunciado, estava numa linha de descida, foi fazer as eleições, o negócio voltou tudo, porque a gente via como é que é, né? Até as próprias sessões eleitorais também não eram muito preparadas. Quem foi votar, eu já não voto mais, porque eu tenho 70 anos, não voto mais. Mas quem foi votar disse que não encontrou lá a sessão preparada como deveria ter sido preparada. Então, primeiro fato, as eleições. Infelizmente, elas causaram esse problema. Segundo, abusos aí na época do Natal. Natal, passado, muita gente fez festa, não pode fazer festa, não pode ter aglomeração, muita gente foi para a praia. Parece que roça, achando que a roça não tem Covid. Parece que o vírus não existia. Então, você esqueceu do vírus, mas o vírus não esqueceu de você, não é? Então, nós estamos nessa onda aí, precisa ter muito cuidado, sabe? Além, como você falou, de rezar é o mais importante. Eu me alegro porque em todos os setores da sociedade, posso dizer isso com toda clareza, em todos os setores da sociedade, o setor que está levando mais a sério é a igreja. Verdade. Na igreja você tem o lugar separado, número exato que a saúde pública permite, você usa máscara, a comunhão é levada lá na mão de você não precisa fazer fila, não faz aglomeração. A igreja tem respeitado e ajudado, diferente de outros setores, às vezes bares, às vezes supermercados e tal, o controle não é igual. Então, eu me alegro para dizer que a igreja é o local da sociedade onde está havendo mais cuidado para que as pessoas sejam protegidas. E lá em Juiz de Fora, como que o pessoal, como que está Juiz de Fora? Está uma situação muito perigosa. Amanhã eu vou voltar para lá. Mas eu vi nos jornais que lá está na onda vermelha, teve que voltar para a onda vermelha. Nossa. Os hospitais muito cheios, já chegou ao número de 590 mortos desde o começo, né? E então diz que não há lugar nos hospitais, não há lugar nas UTIs, muita gente infectada, então a situação lá não é fácil, não. É uma cidade de 600 mil habitantes, é uma cidade polo, toda aquela região da Zona da Mata depende de Juiz de Fora, então a situação é bastante complicada. A gente tem que tomar o máximo cuidado, né? Eu moro na minha casa lá com mais 10 padres. Desde março que ninguém sai. O primeiro que saiu fui eu, que vim para cá, porque aqui a situação estava muito melhor. Mas a gente não sai de casa. Se saio para ir à catedral, faço assim, eu tomo um banho antes de sair, vou à catedral, celebro a missa, não pego na mão de ninguém, não encontro com ninguém, volto, tomo outro banho, continua a minha vida ali. Assim que nós estamos levando a coisa lá em Juiz de Fora. Mas as igrejas lá também estão... nesse rigor tudo. Nesse rigor, né? Aí depende de mim, né? Porque depende do bispo. Depende do céu. Eu mando uma carta para os padres têm obedecido, né? Lá toda a igreja tem tapete químico, toda a igreja tem medidor de temperatura, tá? Toda a igreja tem isolamento, os bancos têm marcado onde que a pessoa pode sentar, como aqui também. Onde a pessoa pode sentar, onde não pode sentar. O número é controlado por inscrição.
Igualzinho aqui, Igualzinho que o pessoal aqui. pega a senha. A pessoa quer ir na igreja, ela tem que fazer uma inscrição. Depois, na porta da igreja, tem uma pessoa com uma lista para saber se ela fez ou não fez a inscrição. Né? Se a pessoa chega sem sintomas, nem nada, não fez a inscrição, tem lugar, estuda-se, vê que não tem, que a temperatura está normal, ela entra. Mas, normalmente, só entram aqueles que fizeram a inscrição. Então, o rigor lá é bastante sério. O diretor, qual a sua pergunta mesmo, diretor? É o nosso diretor de comunicação, Dom Gil, o Wellington Vieira, ele até fez a pergunta. Essa discrepância de, por exemplo, vamos fazer o isolamento social, né, sem aglomerações. A igreja cumpre essa parte. Bancos intercalados, onde cada banco só pode ter 2 pessoas. Exatamente. Porém, não se cumpre esse rigor nos ônibus de transporte coletivo. Exatamente. De transporte. Nas grandes cidades, por exemplo, o senhor mora em Juiz de Fora, tem uma considerada uma metrópole, os ônibus devem andar lotados. Lotados. Um lado do outro em pé. Mas eu acho. Pois é, mas a igreja está cumprindo o papel dela. Eu sei, mas a questão é a seguinte: por que todo mundo, né, tem aquele rigor? Não, a igreja tem que ser assim. Não, o pior é o seguinte, que às vezes proíbem os cristãos, os católicos de ir à igreja, né? Não pode, tem cerimônia que fecha tudo, só o padre no altar e os ajudantes deles. Isso eu acho que não há necessidade, porque você sai dali da igreja, como ele está falando, você vai no ônibus, está lotado de gente. Verdade. Você vai num bar, lá em Juiz de Fora, até eu fiz uma nota há pouco tempo, porque no governo anterior, em dezembro, eles fizeram as normas dizendo que na igreja podia ocupar apenas 20% dos lugares e as celebrações não passassem 45 minutos. No mesmo documento, estava dizendo que nos bares podia ocupar 50% e não tinha tempo limitado. Falei, onde é que pega mais vírus? E o sujeito que está bebendo cerveja no bar, daqui a pouco, 2, 3, não sabe qual que é o copo dele. Entendeu? E na igreja que com essa seriedade, aí eu acho que é preconceito. É verdade. Sabe onde que é o copo? É assim mesmo, você está ali. Você passa, depois que está bebendo bastante cerveja, eles trocam até os copos. É verdade. Agora, por quê? 50% no bar, sem limite, 20% na igreja com limite. Aí eu escrevi, todo mundo bateu palma, sabe? Muita gente... ué. Não é verdade? É verdade, tá certo. É que menos oferece risco. Que menos oferece risco, todo mundo de máscara, Verdade. Ninguém, o coro canta sozinho, porque cantar também espalha o coisa. E quando canta de máscara, nem tem jeito de cantar direito. Não. Então fica ali, participa, reza, também tem o aspecto de fé que você está pedindo a Deus e tal, você está muito mais preparado psicologicamente para evitar o vírus, né? É verdade. Dom Gil, o Silvio, irmão da Sandra, o Silvio Faria Novaes, está em Divinópolis e ele é poeta. E todo dia eu leio, tem um momento poético aqui, eu leio uma poesia dele. Vamos ver. Ele fez uma poesia para Itapecerica, coisa mais linda, coisa mais belíssima. O ano passado eu li. Então, a que ele fez para eu ler, né? Porque eu não sei declamar. Não. Chama Ave Mãe Maria. Que beleza. Ó Mãe repleta de graça, de modo ímpar e singelo, de Deus com meiguice farta, de ventre sagrado e belo. É sim Maria do Pai, do Filho Cristo gerado. Rogai por nós sempre dai, amparo, carinho e afago. Viestes de lugar pequeno, sem medo de ser mulher. À luz destes no feno, o Cristo que sempre nos quer. Silvio Faria Novaes, né? Mãe não se perde, não se apaga da mente. Mãe a gente guarda para sempre. Saudoso Frei Miguel. Palavras, esse finalzinho foi Frei Miguel aí, ó. Maravilha, viu? Depois muito eu vou passar. Passa para você. mim, por favor. Eu achei bonito, parece uma oração, né? Muito bonito. Um louvor a Nossa Senhora. O louvor Ave Mãe Maria. Lê outra vez aqui, vamos ver. Não é bonito? Linda demais.
Ó Mãe repleta de graça, de modo ímpar e singelo, de Deus com meiguice farta, de ventre sagrado e belo. És sim Maria do Pai, do Filho Cristo gerado. Rogai por nós sempre dai amparo, carinho e afago. Viestes de lugar pequeno, sem medo de ser mulher. A luz destes no feno, o Cristo que sempre nos quer. Ah, que beleza. Nossa, muito Silvio, bonito, viu? parabéns. É seu irmão? Parabéns, viu? Dá os parabéns a ele que eu mandei. Ele é professor Professor em Divinópolis? em Divinópolis, Ele foi né? superintendente regional de educação lá. É, superintendente regional de educação. Sou professora também de português. Professor. E ele é professor e foi superintendente regional, né? Agora ele tá Agora ele se aposentou. Já aposentou, agora né? Tá com os poemas. tá por conta dos poemas. Devoto Nossa Senhora, né? Porque fala tão bonito sobre Nossa Senhora. Lindo, né? lindo, Tem um lindo. de Jesus também, né? Que você viu que ele Aham. dia bonito. Eu vou mandar para você depois, Tá. viu? Dom Gil, eu sei que você, né, está vai Tem outro celebrar, compromisso. né? Tem outro compromisso. Eu gostaria então que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal de Juiz de Fora, com certeza está ouvindo, Tá aqui, tá todo mundo aqui do já, grupo vamos Capelinha, né? Ah, então, certo. deixa Sandra, Fátima, Isabel. Sandra, Fátima, Isabel, Regina, Jolita, Mercedes. Não, gente demais. é muita gente do Bom. grupo Capelinha. Eu Ah. gostaria que você deixasse uma mensagem pessoal, né, para os seus arquidiocesanos, né, e para nós, itapecicanos, seus conterrâneos. Primeiro eu quero enviar um grande abraço, então, uma bênção para os meus queridos arquidiocesanos lá de Juiz de Fora, sobretudo do grupo Capelinha de oração. Uma bênção muito especial para vocês. Estou aqui hoje, amanhã espero estar aí, em Juiz de Fora. Que Nosso Senhor abençoe imensamente a vocês, as suas famílias, sobretudo neste ano, que a gente está começando com tantas incertezas aí da pandemia, mas com tantas esperanças também que a gente possa vencer este mal. E que Deus abençoe muito a vocês. E essa mesma mensagem eu quero estender a todos os nossos itapecericanos, aqueles que estão nos acompanhando agora pelo rádio, aqui nesse programa tão ouvido da Kiki, que Deus cubra com as suas melhores bênçãos. E eu queria pedir a vocês duas coisas. Primeiro, nunca deixem de rezar. A oração é indispensável. Quem não reza, briga com Deus. A oração é a nossa amizade com Deus. O veículo de amizade com Deus é a oração. Rezar sempre. E não rezar apenas sozinho. Também ir à missa aos domingos é rezar, claro. A oração principal do cristão é a missa, é a celebração da Eucaristia. Então, participar da vida da fé, de fé na sua paróquia, frequentando a igreja. A igreja é a casa de Deus, você vai se encontrar com Deus, vai se alimentar de sua palavra, vai receber a Sagrada Eucaristia, isso é importantíssimo. Essa é a primeira mensagem. Segunda, solidariedade. O tempo da pandemia está nos chamando à solidariedade. Ser solidário com os que sofrem. Muita gente está perdendo parente, muita gente está com parentes no hospital, não sabe se vai morrer, se vai escapar. Muita gente perdeu emprego, muita gente está passando necessidade. Olha, lá em Juiz de Fora, até estou vendo uma coisa. Gente que teria vergonha de pedir uma cesta básica numa paróquia, né, porque tinha um emprego bom, hoje tem que calçar a cara e dizer, olha, estou precisando. E vai buscar a cesta básica. Significa o quê? Que perdeu o seu ganhão, perdeu o seu emprego. Muitas empresas não estão conseguindo segurar o número de empregados. Então, solidariedade é a segunda palavra. Primeira, oração. Segunda, solidariedade. Com estas duas virtudes, nós vamos vencer este vírus. Deus há de nos ajudar. E vamos fazer isso pedindo a intercessão de Nossa Senhora, que é nossa mãe, que acabamos de ouvir uma poesia tão linda sobre Nossa Senhora. Maria é escolhida por Deus. Deus é que a escolheu. Não foi a igreja que inventou Maria. Verdade. Não é a igreja que escolheu Maria
Não, foi Deus Pai que a escolheu para ser a mãe de Salvador, esposa do Espírito Santo. Então, por intercessão de Maria, nossa mãe, e por intercessão de São Sebastião, padroeiro contra a peste. Antes da bênção, Dom Gil, Sim. aqui está o Silvio Faria Novaes. Abraço para Dom Gil, também pediu uma bênção, né? Que está lá ouvindo, que é o poeta, né? Ele o que... Silvio é. Ah, estava ouvindo lá? Está ouvindo. Parabéns, Silvio. Eu gostei muito da sua poesia. Faça mais e mande para nós, viu? Suas poesias são uma verdadeira oração. Parabéns. Quero mandar um alô também para Soninha Diniz. A Soninha é filha do... A gente falou, Soninha do Caso da Sogra. Ela falou hoje que teve a honra de ganhar uma benção do Dom Gil. Ela estava caminhando e ela falou, só estou ouvindo, no né? meio da rua. No meio da rua. Soninha, um beijo para você. É minha vizinha, eu estou morando lá perto dela. E para o Nilcinho também, irmão dela, o Nilcinho casado com a Graciete, também são ouvintes de todos os dias, né? A Silvana, nossa prima, lá no Barreiro, né? Eu chamo ela de princesa. Hoje eu visitei a casa dela outra vez, Silvana, se você estiver ouvindo, fui lá outra vez com o Lulu, meu irmão e Marquinhos. Vamos lá ver o Palácio José do Dondico. Eu quero ir lá conhecer também. Tá bonito. Palácio, agora estão colocando o telhado, já colocaram os portais. Que bacana. Tá ficando bonita ela, o solar Zé do Dondico. Eu quero ir lá, porque o Zé era meu ouvinte assíduo. Quando fazia mês ou ano da guerra, de tudo, ele me ligava, eu anotava e falava. E já entrevistei, tive a honra de entrevistá-lo aqui, né? Então, e ela sempre está ouvindo o programa da gente aqui, né? Então eu chamo ela de prima princesa. Tá certo. Silvana, um beijo para você, né? Dom Gil, então, deixa eu ver se tem mais algo, né? O pessoal manda aqui pelo... Quem? Pessoal da Capelinha pediu para... aqui. Lá de Divinópolis. Gláucia, ela é uma grande enfermeira, né, graduada. Eu a conheci na Arcom, quando eu estava fazendo tratamento, e nós ficamos muito amigas. Ela, estou ouvindo, que lindas palavras de Dom Gil. Mande abraço para mim. Um beijo, Gláucia. Estou estarrecida e chorosa hoje com essa situação de Manaus, mas... Manaus, o pessoal está morrendo asfixiado porque não tem mais aparelho. Mas me parece que a FAB está mandando, viu? Eu recebi uma reportagem aqui do nosso diretor. A Força Aérea Brasileira. Força Aérea está mandando quanto? 19 toneladas de oxigênio. De oxigênio, maravilha. Tá? O Exército Brasileiro, as Forças Armadas no Brasil fazem muito trabalho, às vezes sem procurar aplauso nem nada. Verdade. Tem gente que fica criticando aí, mas é por política, porque se for olhar a verdade, as Forças Armadas Brasileiras fazem muito pela vida, pela saúde. Ô, Gláucia, um beijo para você em Divinópolis. E eu recebi uma reportagem agora do nosso diretor de comunicação, que já colocou até no nosso site, né, o Hélio, você colocou no nosso site sobre quantos... Repete de novo, da FAB. Força Aérea Brasileira. Enviou 18 toneladas de cilindro de oxigênio para Manaus. Aplausos para a FAB. Né? Então, Força Aérea Brasileira. Dai a César o que é de César, né? Claro. Então vamos falar, porque a Força Aérea Brasileira, né, tá aí ajudando. Aqui, ó. Oi, é Conceição. Estou ouvindo você. Um beijo, Conceição. Um abraço para vocês, né? Aí na sua casa. Aí a Gláucia. Verdade, a FAB está transferindo os bebês para São Paulo. Olha, tá vendo? Tá aqui, ó. Verdade. A FAB está... Então, tá aí, né? Ainda... nossa, Deus é maravilhoso, gente. Não é, Dom Gil? Ele providencia... Mas eu levo a ressaltar que nessa situação aí, a polícia encontrou um caminhão com 33 cilindros de oxigênio escondidos em Manaus. A polícia encontrou 33 cilindros de oxigênio escondidos em Manaus. Olha aí, corrupção. Então, corrupção. Aí tem coisa, né? A suspeita? Que esse produto foi retido para fim de
Foi retido para fins de especulação. fim de especulação. Então tá aí, né? Tá vendo? Aí, olha só. Misericórdia. Ai, Entendi. que bom. A própria polícia, então, distribuiu, né? Ai, gente. Oi. Vamos rezar, minha Vamos, gente, pelos nossos irmãos do Amazonas. Isso que o Dom Gil. Dom Gil, você já morou lá no meio do Amazonas. Já morei. Ter fé, não é? Em Tefé, fiquei 6 meses lá dentro da floresta amazônica lá. Então vamos ser solidários com eles, né, Kiki? Vamos. E rezar e trabalhar. E aplausos aí para a Força Aérea Brasileira que está acudindo com essa presteza e volume de oxigênio para os nossos irmãos da Amazônia. E que isso não venha acontecer conosco aqui na nossa região, né? Verdade. Então, Vamos dar a bênção final, agora? porque Dom Gil já está em cima da hora, coitado. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Saúde, e de São Sebastião, padroeiro contra a peste, desça sobre você, que está me ouvindo agora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até uma próxima vez, que se Deus quiser. Um abraço a todos, feliz ano novo ainda em tempo. Ainda em tempo. Ó. Boa tarde. Daqui a pouco eu estou de volta, gente.